Boa tarde, gente. Estamos começando a nossa reunião de toda segunda. Não sei se eu digo boa noite ou boa tarde, mas vamos começando. Vamos começando com uma meditaçãozinha de 10 respirações longas. Eu gosto sempre de ter um foco ou um tema central. E escolhi hoje inspirar o espírito único das coisas e expirar gratidão. Vamos fazer em 10 respirações longas. Inspirando o espírito único das coisas e expirando gratidão. Inspirando o espírito oculto em todas as coisas e expirando gratidão. Inspirando o espírito sempre presente em todas as ocasiões e expirando gratidão. Inspirando, expirando. Expirando espírito da escuridão e expirando gratidão. Expirando, expirando. Inspirando, expirando. Expirando, expirando. Vamos ser gratos por ter esse espírito que nos acompanha e está disponível sempre, sempre, mas é sempre mesmo, qualquer situação. Olho aberto, olho fechado, dormindo, acordado. Vamos agradecer. Agora a Jane vai dar prosseguimento à abertura da nossa leitura. Amado Jesus, te somos tão gratos por nos trazer até aqui, nos unir com uma única intenção da cura de todas as mentes que te procurarem por aqui, por este veículo de comunicação. Queremos entregar as nossas mentes, conscientes e inconscientes, os nossos egos e os nossos corpos. Usa-os todos por nós. Aumenta a nossa confiança em Ti e no Teu sistema de pensamento, que é um curso em milagres, que está curando as nossas mentes. Ajuda-nos a escolher só com o Espírito Santo. Porque nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer, nem com o que fazer, porque ele que nos enviou nos dirigirá. Estamos muito contentes por estarmos aqui, aonde quer que tu desejes. E seremos curados na medida em que permitirmos que tu nos ensines a curar.
ou a fazer feliz. Que milagres vamos apresentar juntos hoje. A Ti nos entregamos. Gratidão. Amém. E agora a gente vai passar para a Ana, que vai conduzir o texto para nós. Ana, vamos ligar o microfone, querida. Ana? Precisa ligar o microfone, Ana. Eu desativei o microfone dela, mas ela pode ativar, porque estava vindo barulho dela e ia interferir na gravação. Então, melhor ativar, porque talvez ela não consiga. Agora é ela que... Eu não consigo ativar, ela que tem que ativar. Ana, você conseguiu? Do lado direito daquela rodinha vermelha do telefone, tem uma câmerazinha e depois tem o microfone Aqui. lá Não, embaixo. tá aqui. Agora deixa eu compartilhar a tela. A Márcia te deixa de castigo, muito O Gustavo também. O Pronto, grupo estava ouvindo? seguindo uma sequência tão bonitinha. A gerente de TI hoje está malvada. É Jesus conduzindo, gente. Gente, então, boa noite para todos. Nós estamos aqui hoje, né, dando continuidade ao estudo do capítulo 4, cujo título é As Ilusões do Ego. E hoje nós vamos dar o subtítulo 2, o ego e a falsa autonomia. Então, como sempre a gente faz, nós vamos ler de 2 em 2 parágrafos, vamos fazendo os comentários. Então, vamos lá, parágrafo 1. É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. De fato, é a melhor pergunta que tu poderias fazer. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado, porque o passado não importa e a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. O pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento, porque o conhecimento é completamente impessoal, e exemplos são irrelevantes para a sua compreensão. A percepção, contudo, é sempre específica e, portanto, bastante concreta. Parágrafo 2. Uma subidinha, né? Parágrafo 2. Cada um faz para si um ego ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Faz também um ego para cada pessoa que percebe, que é igualmente variável. A sua interação é um processo que altera ambos, porque não foram feitos pelo inalterável ou com ele. É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer, e de fato ocorre tão prontamente, quando a interação tem lugar na mente, como quando envolve proximidade física. Pensar sobre um outro ego é tão eficaz para mudar uma percepção relativa quanto a interação física. Não poderia haver melhor exemplo de que o ego é só uma ideia e não um fato. Podemos comentar esses parágrafos. Você viu que ele fala assim, que só existe no primeiro parágrafo, frase 3. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado, porque o passado não importa, e é tudo que a gente acha que importa. E a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. Então, daí dá para ver que não existe passado e que parece que a gente tem um passado
porque a gente está repetindo os mesmos erros e pensa que isso está acontecendo agora no presente e aquele erro aconteceu no passado. Na realidade, só está acontecendo o que tem que acontecer aqui, né, agora. E aí, então, se a gente não repetisse os erros, a gente não teria uma história. E é justamente isso que Jesus está desfazendo com o curso em milagres. Cada vez que a gente dá uma historinha, que é um erro repetido, que parece que é muito verdadeiro, que nos afeta, ou afeta outro ego que a gente deu nome e tal, cada vez que a gente pega uma dessas historinhas e dá para Jesus ou para o Espírito Santo, enfim, para perdoar, corrigir, ele vai limpando essa historinha da nossa mente inconsciente e vai diminuindo a nossa historinha, consequentemente o nosso passado, até chegar aqui no presente. É por isso que a gente precisa perdoar o que nem está acontecendo, porque já foi no passado, mas perdoar para limpar a mente da crença de que nós temos uma história, nós temos qualquer coisa em outro momento que não seja agora. A gente só existe, né, Gustavo? A gente só existe agora, a gente não existe no passado. Não é, Gustavo? É isso, é impressionante que, como a gente dá concretude a um pensamento, e dá uma concretude à parede, a gente dá concretude à madeira, Ave Maria. todo o pensamento passado é impressionante, mas isso é coisa de Jesus, viu? Esse conhecimento é coisa de Jesus, é muito profundo e muito radical. Mas ele não deixa pedra sobre pedra. E ele fala aqui também da percepção que ela é sempre específica. E realmente, né, a gente percebe coisas, pessoas, sentimentos. Então, a nossa percepção ela é toda detalhada e cada vez mais específica, né, porque nós tendemos a especificar muito mais, cada vez mais, tudo que percebemos. E que é uma estratégia do ego, inclusive, para que nós fiquemos mais ainda escondidos da verdade do que nós somos, né, na medida em que a gente vai fragmentando tudo cada vez mais. E aí a resposta do Espírito Santo também é específica, né, porque o Espírito Santo, ele, como ele usa as ilusões para nos ajudar a acordar das ilusões, ele acaba também recorrendo a coisas específicas para nos ajudar a nos libertarmos dessas coisas específicas. E o conhecimento, na verdade, é abstrato. Então, ele fala, a percepção, contudo, é sempre específica e, portanto, ela é bastante concreta. Por ser específica, ela é concreta. Mas o pensamento, o conhecimento, na verdade, o conhecimento, ele é impessoal e, portanto, ele é abstrato. Nós somos abstratos. Nós somos abstratos. Nós somos na um verdade, somos pensamento de abstratos. um pensamento de Deus. Eu me falando assim, eu me sinto bem abstrato por exemplo, nesses exercícios de respiração, né? Quando eu inspiro, eu trago todo o abstrato, parece que eu fico transparente, e eu inspiro transparência. Eu inspiro transparência, expiro transparência. E tudo vai derretendo, tudo vai ficando abstrato. É incrível esse ensinamento. Olha, quem fizer a reunião de hoje vai derreter. Vai ficar... Todo mundo, vamos derreter aqui hoje, igual sorvete. Gostei disso. Nossa, como gostei disso. Agora, nessa segunda parte aí, segundo parágrafo, é algo que a gente não se dá muito conta, né? A gente acha que existem milhões, bilhões de pessoas, tal. Na realidade, a gente faz, cada um faz para si um ego ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da instabilidade. E também a gente faz os egos que a gente vê, a gente
um ego para cada um, ou seja, a gente coloca cada pensamento de Deus. Primeiro a gente dividia os pensamentos de Deus em milhões e milhões, e aí para cada um deles a gente dá um eguinho. Tudo na nossa mente. Tudo na nossa mente. Exatamente. Eu estou vendo um Gustavo, uma Ana, a Márcia não está aqui, mas sei que está. A Adelaída entrou. Boa noite, Adelaída. Oi. Então, Boa noite. olá, Adelaide. bem-vinda, bem-vinda. Ele faz, Obrigada, obrigada. ele faz tantos ceguinhos e tudo muito instável, porque tudo isso varia o tempo todo, né? Tudo isso muda o tempo todo. Então, não é que a gente faz uma forma e ela fique lá fixa. A cada instante aquilo está mudando na minha mente o tempo todo através das interações que eu faço, né, com essas formas que eu percebo. Parece que a gente está brincando com aquele joguinho de massa, né? Fazendo personagens para caber dentro de nossa história. É isso mesmo. E a E interpretação que... Fala, Jeane. Não, é que é engraçado porque Jesus, numa parte, não sei se aqui, nessa parte, mas ele fala assim, aí a gente enfeita os egos, né? Enfeita, põe batulaque, põe pendurecalho, põe coisas, tudo, para agradar o outro ego, para continuar acreditando que somos corpos e somos egos. E, na verdade, a gente está pegando pedaço da gente para construir imagem. Construindo, jogando na tela, né, para ver como sendo o outro. E a interação nossa com esses egos, a interação ela altera, né, ela altera através dessa interação que a gente tem. Então, a gente tem uma percepção que é de acordo com a interação que eu faço, né, física ou interação mental. Eu posso pensar numa pessoa e mudar a minha interpretação dessa pessoa, apenas pensando nela, sem estar fisicamente presente. Então, isso altera tanto a mim, que estou pensando nela, quanto ela, né, que está sendo projetado objeto pela nossa mente, dessa né? interação, né, dessa projeção. Isso aí. Que hoje isso era espiritualidade. Hoje, além da espiritualidade, hoje isso é ciência, né? O observador modifica o observado. Modifica. E isso ele explica muito bem isso lá no capítulo 28, que é a minha relação com o meu irmão, né? A mente que julga, o efeito que ela provoca nesse irmão e como que isso retorna para mim. Ele explica isso muito claramente, é muito boa a explicação dele. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá. Embora ele fale, só os meus pensamentos podem me ferir. Sim. Então, só afeta em nível mental. Apenas mental. Mental. Aí eu fico achando graça, às vezes, sabe por quê? Porque, assim, no instante santo você vê que não tem corpos. Não tem, né? É luz, não tem corpo. Aí você imagina, é como se você colocasse um monte de roupinha ou de coisinha. Lembra do filme do Gasparzinho? Que é um fantasminha camarada, que alguém aqui deve lembrar. É como se você ficasse pondo coisinhas em cima de quem não tem corpo, do que corpo que não existe. Então você fica montando, né? Assim, com uma certa complexidade, né? De forma, de. E aí você pensa, você está trazendo algo do passado para colocar aqui como se fosse uma holografia, mas a gente acha que é verdade, colocar umas coisinhas, contar uma história, coloca outra, coloca uma história, faz uma historinha na mente, acredita e está feito um relacionamento especial. E a gente aparece vive... lá fora como o mundo. Aparece lá como fora. se você fosse, sua realidade fosse a luz. Você cria uma imagem, põe na frente da luz, que passa numa lente e aparece lá fora como o mundo. Tudo você que está criando. Tudo.
Tudo. Tudo invenção da nossa mente, tudo comprovadamente por Jesus. Você é a luz pura. Sim. Mas todo o seu pensamento se transforma em imagem. Todo. Vamos para o Até Até parágrafo. de olho fechado. De vez em quando eu me pego de olho fechado, botando óculos para ver o pensamento. Não preciso de óculos para ver essa imagem. É igual ele fala aqui, o ego, no final ele fala, mesmo. o ego é só uma ideia e não um fato. O fato de eu poder alterar a minha percepção sobre uma outra pessoa, só mentalmente, ela não estando presente, só pensando nela, isso prova que o ego é apenas uma ideia. Porque se ele fosse concreto, eu teria que estar perto da pessoa e para alterar essa forma da pessoa. Mas eu consigo alterar, né, a minha interpretação dessa pessoa apenas mentalmente à distância. E essa pessoa pode até ter morrido já, porque não precisa estar viva aqui, né? É espírito, né? É mental, então não tem, o Porque mental a não tem gente só é limite, né? espírito. A gente é espírito, não é? Não há limite. E toda mente, a mente não tem distância. Por isso é que eu posso perdoar alguém que já foi, porque é mental. Eu posso alterar a percepção que eu tenho de uma pessoa que viveu há muito tempo, eu posso alterar a percepção que eu tenho dela agora, porque é mental. E deve olhar com amor, Exatamente. né? A minha mãe citava uma frase, eu não sei se de quem era, se era dela, eu não sei. Ela falava assim: não há distância para mentes que comungam. E é uma grande verdade, né? Sim. Você se une, né, em mente, mesma intenção, não tem distância. Nem no Não tempo, nem tem. no espaço, não há distância. Que foi um dos exemplos que Helen Schuckman e o Bill Thetford, né, que receberam esse livro, que eles concordaram, as mentes deles se uniram a tal ponto em concordar que precisava existir uma outra forma deles conviverem, né, naquele ambiente acadêmico tumultuado, para que eles precisaram só concordar, mas concordaram mesmo, para que o Espírito Santo começasse a atuar através deles. E olha só que instrumento de ensino poderoso e amoroso, né? Sim. Que partiu de uma comunhão de duas mentes, né? Olha, imagina... Impressionante isso. Orientadas pelo Espírito Santo. Porque, às vezes eu vejo a pessoa tá lá na América do Norte, e você sente que você é igualzinho, você está lá também, você é ele. É tudo mim mesmo, é tudo mim mesmo. É tudo mim mesmo, exatamente. É como se eu gostava, teve uma época que eu viajava muito, eu adorava ir para lugares assim distantes, né, outros continentes, e eu ia para as praças e ficava olhando para o céu, né, e ficava encantado, é o mesmo céu. É o mesmo céu lá da Bahia. As pessoas são as mesmas, na verdade, é duplicação de uma coisa só. Tudo é o mesmo. Parece que você não saiu do lugar. Na ilusão da Aliás, duplicação eu de uma estava coisa. ouvindo hoje um cientista falando, ele projeta um filmezinho de um telescópio, um super telescópio, filmando uma estrela nascendo há bilhões de anos-luz. Aí ele comenta, se a gente for fazer a viagem inversa, quando a luz chegar lá, a estrela ainda não nasceu. Uhum. Ou ela pode vir até aqui, numa velocidade bem rápida, e chegar aqui, ainda não existe humano, estamos na época dos dinossauros. Como a realidade é relativa, né? Mas lembrando que é tudo ilusão, né? É tudo ilusão, relativo à ilusão. velocidade. Como a realidade ilusória é relativa, né? Gente, se tiver alguém começando a ler o livro agora, deve estar pirando quando escutar essa reunião, né, Magê? Gente, vamos para o parágrafo 3. Você quer ler, Jânio, 3 e 4?
Eu quero. Vou ler aqui mesmo, que está ótimo. 3. O teu próprio estado mental é um bom exemplo de como o ego foi feito. Quando jogaste fora o conhecimento, foi como se nunca o tivesses tido. Isso é tão evidente que basta reconhecê-lo para ver que acontece de fato. Se isso ocorre no presente, por que seria surpreendente que ocorresse no passado? A surpresa é uma resposta razoável ao que não é familiar, embora dificilmente o seja para uma coisa que ocorre com tanta persistência. Mas não te esqueças de que a mente não precisa funcionar desse modo, embora de fato funcione desse modo agora. Opa. Pensa no amor dos animais por suas crias, ele vai fazer uma comparação, e na necessidade que sentem de protegê-las. Isso se dá porque as consideram como parte de si mesmos. Ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Tu reages ao teu ego de modo parecido com o que Deus reage às suas criações, que somos nós, com amor, proteção e caridade. Tuas reações ao ser que tu fizeste não são surpreendentes, né? Está falando da nossa reação ao ego que fizemos. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo como um dia... não, ele está falando de nós. Como um dia reagirás às tuas criações reais, que são tão intemporais quanto tu és. A questão não está em como respondes ao ego, mas no que acreditas que és. Olha lá, isso é uma chave. A crença é uma função do ego. E na medida em que a tua origem está aberta à crença, tu a estás considerando do ponto de vista do ego. Quando o ensino não for mais necessário... Ana, tem mais para subir? Obrigada. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerás a Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber é a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Isso porque ela contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. Essa última frase foi o que aconteceu com Helen e Bill, né? Acreditar que existe uma outra forma de perceber. Foi exatamente o que eles acreditaram naquele momento, né? Deve existir uma outra maneira. Ou seja, deve existir uma outra forma de perceber isso, né? Que não seja pelo conflito. E aí se abriram para serem canais do Espírito Santo. E ele fala Todos que nós, né? nós estamos nessa caminhada, né? Ele fala, e a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Essa é a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz, porque a ideia é justamente que a gente dá a virada, né? Então a gente se abre para um conhecimento novo. Então, a gente reconhece que aquele ali já não nos satisfaz mais, né? Nós não vamos encontrar felicidade nesse mundo de conflitos. Então a gente se abre para algo que seja diferente do conflito. E aí aqui entra Jesus, e o Espírito Santo aproveita a brecha e entra, né, para nos dar esse ensinamento maravilhoso. Aceitar o milagre, quando a gente fala, eu aceito o milagre, eu tenho direito a milagres, eu ofereço milagres, enfim. A forma que a gente, né, fala dos milagres já é aceitar uma outra forma. Né? Porque aí a gente já sabe que tem um outro ser com capacidade de curar alguma coisa na nossa mente. Quando a gente fala, eu tenho direito a milagre, milagre significa eu quero uma outra forma do que eu estou vendo agora. Já está aceitando. É isso que ele fala aqui na frase 7. A questão não está em como respondes ao ego, mas no acreditas que és. Você não faz nada
que não seja você mesmo. Porque tudo que você faz é o que você pensa que é. Exatamente. Essa é a causa, né? O que você pensa que é a causa. A resposta é apenas o efeito do que você acredita. Né? Se você quiser mudar o mundo, mude o que você pensa que é. Pronto. Essa é a chave, o Gustavo. Essa é a grande chave. Né? Isso é um tema central no livro de exercícios, parte 2. O que sou eu? Né? Os Advaitas chamam isso de auto-investigação, né? Auto-inquirição. Atman Vikara. E Jesus propõe 10 dias de exercícios com o que sou eu. O que sou eu? Eu lembrei agora daquela outra passagem, quando ele diz, faze apenas isto, né? Ele não vai colocar uma lista de coisas que a gente não tem que fazer. É apenas acreditar que existe outra forma de perceber a ideia. Faze apenas isso. Apenas acredite. E a mudança, quem faz é ele, né? Exatamente. É só a gente se entregar e ele faz, né? Ele fala aqui do apego que nós temos às nossas criações, aqui no mundo da ilusão. Assim como Deus tem amor, proteção e caridade pelas criações dele. Você está vendo no 3? No 4? É no 3. No mundo egóico, esse é o 3. É o 4. 4. No mundo egóico também nós nos apegamos a tudo que nós fazemos, que aqui a gente não cria, a gente faz, né? Então, na hora que a gente se dispõe a abrir mão, né, desse apego que nós temos, às coisas que nós fazemos e pensamos, as nossas crenças e valores, aí a gente torna possível, né, o trabalho do Espírito Santo. Então, por isso que é fundamental a gente entender que a crença é uma função do ego e, na medida em que a nossa origem está aberta à crença, então, há dúvida sobre a nossa origem. Se eu reconheço que eu sou um filho de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso é verdadeiro. Mas, quando eu penso com a mente egóica, eu começo a ter dúvidas sobre quem sou eu. Então, na hora que eu tenho dúvida sobre quem eu sou, aí aí eu vou ficar amedrontado, né? Porque se eu não sei mais quem eu sou, sabe, eu sou o quê, né? Eu venho da onde? Me sinto então, separado, isso gera muito né? medo. Eu me sinto afastado de Deus, à parte de Deus, então eu me sinto vulnerável e sujeito a ataques. E aí o medo toma conta. Quando a gente não sabe o que é, com certeza sabe que é o ego. É isso aí. Porque não tem outro. E quando você fala, eu sou o ego, você também não sabe o que você está falando, porque o ego também não tem uma face, ele tem 1000 faces, na verdade, né? Então você não vai saber o que você está fazendo. O ego é o que vai pular primeiro, né? Ele sempre está lá. Ele vai querer responder imediatamente, mas não é isso. Na boca da botija para entrar em ação. Márcia, se você que é do ramo, se o caso fosse jurídico, o ego venceu na primeira instância. Sim, ele não deixa ninguém falar, ele pula, ele dá um jeito de preencher todas as lacunas. Aí ele tem pavor do silêncio. É no silêncio que ele não quer dar nada, mas quer ter tudo. A Márcia falou tudo, eu acho. Ele tem pavor do silêncio, né? Porque o ego não quer silenciar, ele quer ter razão a todo custo. A autonomia, né? É incrível no silêncio ele começa a derreter. Exatamente, e é incrível, assim, né, que eu trabalho na área jurídica, né, trabalhando com decisões, com julgamentos, né, sentença, quem está certo, está errado, e aí fui cair em conciliações, e se aprende as técnicas mais poderosas é o silêncio, porque as pessoas têm pavor de minutos de silêncio, uma técnica, por exemplo, de negociação, se está no fight, lá ganha quem consegue se aquietar.
porque as pessoas geralmente elas têm pavor do silêncio, elas precisam preencher aquele momento com medo do desconhecido. Então, é onde a pessoa, entre aspas, ganha a negociação, e onde eu ganho a conciliação, quando as pessoas, quando eu consigo mostrar para elas que o silêncio pode vir uma outra resposta diferente daquilo que elas estão pensando ser, na crença, né? E aí, quando sai desse mundo conhecido, de estar sempre pulando na frente, correndo na frente, com medo do que vai acontecer, quando se recua, começa a acontecer uma solução de uma forma natural e que fica bom para ambos. E olha, 99% acontece no silêncio. Quando vem uma resposta que nenhum dos dois esperava. Quer dizer, eu aplico o curso em milagres direto, e as pessoas nem percebem que elas se acalmam e entra uma outra solução. Por conta disso, as pessoas têm pavor de linha pontilhada, que é o que o ego faz. Apareceu uma linha pontilhada, ele precisa escrever, né? Ele preenche a lacuna. É verdade. É uma estratégia do ego, né? Ele tem que fazer zoada para não deixar o outro pensar e descobrir que ele está mentindo. E aí o que a Ana estava falando ali, a questão da crença, né? Que foi que a gente trabalhou em uma reunião passada, tem tudo a ver com a pedra angular, né? A questão não está em como respondes ao ego, mas no que acreditas que é. A crença é uma função do ego. Na medida em que a tua origem está aberta à crença, tu a estás considerando do ponto de vista do ego. Então, tem tudo a ver com a pedra angular. Ou se começa lá na crença, ou se começa no espírito. Aquilo que a gente depositar é onde vai crescer. Então, a gente estudando agora, podendo ter esse entendimento, a gente começa a ver que existe uma outra forma de olhar, existe uma outra pedra angular, de onde a gente pode ter muito mais frutos, né? De onde a gente vai ter. É o que ele fala aqui no 3. A mente não precisa funcionar desse modo, que ele fala aqui que a gente joga fora. Quando a gente jogou fora o conhecimento, é como se a gente nunca tivesse tido conhecimento. Então, a gente jogou fora o Espírito, jogou fora Deus, jogou fora o amor, e a gente se perdeu, né, temporariamente disso tudo, que é o caminho do Espírito Santo, para nos ajudar a lembrar disso tudo que nós soterramos em nossa mente. E aí ele fala no final, mas não te esqueças de que a mente não precisa funcionar desse modo, embora de fato ela funcione desse modo agora, mas isso pode mudar. É só a gente querer, né, olhar para aquilo que a gente está evitando olhar, né, que é para o nosso ser. E aí a gente vai começar a perceber, vai começar a se lembrar, né, de quem nós somos, lembrar de que nós somos filhos de Deus, de que Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador, de que nós somos uma extensão do amor de Deus, e tudo isso, todos esses tesouros e graças que estão guardados em nossa mente, né, e que a gente está cada vez mais se abrindo para isso, para receber todas essas dádivas, né, do Espírito Santo. Isso é tudo muito prático, né? Tudo muito prático. Esse faz apenas isso, é apenas esse silêncio, deixar, saber que a primeira palavra sempre vai vir a do ego, sempre vai vir, né? O ego sempre vai pular na frente. E se a gente se aquieta, dá um passo para trás e espera, é como um adito, né? A gente é um adito, a gente é um viciado no pensar. Para qualquer vício, é aquele momento de dar a freada e dar um tempo para ver o que pode acontecer nesse período de silêncio. Lá na canção da oração. É aquela fração de segundos que o espírito precisa para entrar.
Na Então, canção da oração, né? a gente se tivesse terminado, fala. Desculpa, não era isso. É porque na canção da oração ele fala exatamente isso, uma passagenzinha lá que ele fala, dê um passo ao lado, até fala isso na aula passada. Dê um passo ao lado, solta tudo, te aquieta e apenas ouve e ama. E espera. Isso é tão... Não, ele fala e ama, e apenas E ama. ouve e ama. Eu achei tão lindo, que nós estamos aqui só para amar. Né? A gente acho que está aqui por mil motivos, mas não. A gente vem aqui só para amar e lembrar que nós somos puro amor. E aí ele dá esse caminho, né? Dê um passo ao lado, né? Solta a rédea, entrega para o Espírito Santo, fica quieto um instante e ouve o Espírito Santo. E ama, porque o Espírito Santo vai falar apenas de amor. Posso Criar ler? habilidade, criar estabilidade no instante santo, né? Sim. Você conservar-se em silêncio. Sim. Ó, aqui o que a Ana falou, orar é dar um Silêncio passo ao lado, amoroso. orar é dar um passo ao lado, soltar as coisas e passar um tempo em quietude, no qual se ouve e se ama. Não deve ser confundido com qualquer tipo de súplica, porque é um meio de lembrar-te da tua santidade. Porque deveria a santidade suplicar, se tem direito pleno a tudo que o amor tem a oferecer? E é para o amor que vais na oração. A oração é uma oferta, um abandono de ti mesmo para seres um com o amor. Não há nada a ser pedido, pois não há nada mais que se possa querer. E se nada vem a ser o altar de Deus, ele desaparece nele. Que lindo. É lindo, né? Isso aí está na canção da oração, é o subtítulo 2, não é isso, Márcia? Só para as pessoas saberem. É a oração verdadeira. É parágrafo 5. 5, parágrafo 5. Gente, vamos para o 5, então, parágrafo 5, falar O nisso. silêncio é um treinamento, né? É um treinamento, e eu me lembro que antes de estudar o curso, a gente estudava trigueirinho, não sei se alguém conhece, e no trigueirinho a gente fazia, e foi muito bom ter tido esse treinamento, a gente fazia, às vezes, 1 dia, 2 dias de silêncio, não dava uma palavra, que era para treinar o desapego da necessidade de se atropelar. O silêncio, ficava um dia inteiro no silêncio, e a mente vai ficando bem calma, no começo não, mas vai ficando bem calma, você vai entrando no estado de paz, e está fazendo tudo em casa, está fazendo as coisinhas todas, mas está no silêncio. Estava lembrando agora. Esse o instante santo, o treino do instante santo no curso Milagre. É você conservar-se nesse silêncio. Eu lia muito aquele jornal do Trigueirinho. Ah, então. Eu tinha uma amiga que me dava sempre. Há muito tempo. Eu lia os livros dele. A gente, Tem aquele treinamento, tem um treinamento já interessante de meditação, e o mestre bota um bocado de discípulo assim, em posição de lótus, virado para a parede, meditando assim, de frente com a parede. E ele ficava com o bastão na mão, batendo nas pessoas que vacilavam, né? Ele sentia pela mudança de postura, pelos movimentos que faziam. Eu fico pensando assim, ele deve estar, o exercício deve ser o seguinte: você só vai sair daqui quando você começar a rir para as paredes. Ou seja, para você começar a rir sem motivo algum. Aí a meditação está pronta. Tem vários treinamentos mesmo. Gente, vou ler o 5, então, tá bom? Então, vamos lá, parágrafo 5. Pode ser? Sim, bora. Tá.
Minar o sistema de pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso, muito embora isso seja qualquer coisa menos verdadeiro. Os bebês gritam com fúria quando tu lhes tira uma faca ou uma tesoura, embora eles possam muito bem causar dano a si mesmos, caso tu não o faças. Nesse sentido, ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso de real autopreservação e é provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais te feriria. Entretanto, reconheça-o ou não agora, concordaste em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensivo e útil, atributos que necessariamente vão juntos. É muito linda, é muito importante essa frase, né? Vou só repetir essa frase, gente. Entretanto, reconheça-o ou não agora, concordaste em cooperar no esforço de tornar-te, ao mesmo tempo, inofensivo e útil. Atributos que necessariamente vão juntos. Tuas necessidades, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas, porque todas as atitudes são baseadas no ego. Uma subitinha. Isso não vai durar. Falou. Ser paciente por algum tempo e lembra-te de que o resultado é tão certo quanto Deus. Parágrafo 6. Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro podem ser verdadeiramente caridosos. Isso é óbvio quando consideras o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica em que terás que ficar sem ela. Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acreditas que estás de algum modo conseguindo algo melhor, e, portanto, podes ficar sem o que estás dando. Linha 5. Entre aspas, dar para receber é uma lei do ego da qual não se pode escapar, e ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. A autoestima, entre aspas, em termos egóticos, não significa nada além de que o ego iludiu a si mesmo a ponto de aceitar a própria realidade e é, portanto, temporariamente menos predatório. Essa autoestima, entre aspas, é sempre vulnerável à atenção, um termo que se refere a qualquer coisa percebida como ameaça à existência do ego. Aqui no 5 ele vem falar das brincadeiras de pontas afiadas que a gente cultiva, né, no mundo da ilusão. A gente que é, faz por o exemplo, tempo todo, a gente se machuca. Acreditar que a gente é um corpo. O primeiro deles é essa, né? Que na hora que eu acredito que eu sou um corpo, uma identidade de corpo, eu aceito que eu posso ser ferido, eu aceito que eu posso ser ferir, né? Que eu estou sujeito a ataques. Então, aí começa, né? Sabe, o acordo com o medo, na verdade. Né? Na hora que eu aceito isso, eu estou fazendo um acordo com o medo de aceitar o medo como real. Você viu que ele fala no 5, né? 5 do 5. Entretanto, reconheça ou não agora do que a gente precisa, concordaste em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensivo e útil. Atributos que necessariamente vão juntos. Eu estava nesse aí também, pensando. O que você estava pensando? Não, fala depois. Não, é que assim, de qualquer forma, o nosso espírito já é perfeito, né? Quando ele fala concordaste em cooperar no esforço e tornar-te ao mesmo tempo inofensivo e útil, na realidade a gente só concordou em ser o que a gente é. A gente já é inofensivo e a gente é completamente útil no reino de Deus. Aqui a gente só esqueceu. A gente só esqueceu, por isso que a gente ataca, porque a gente não sabe para que lado vai, então a gente acha que tudo é inimigo. É isso. A gente ataca em nome da autoproteção. Autoproteção.
Vide a autoproteção do A ego. autoproteção do ego, exatamente. Exato, vai proteger do quê, né? Mas não dá para subestimar. Eu estava Eu queria pensando só... na invulnerabilidade, né? Que a nossa invulnerabilidade é ser sem defesa. A nossa proteção é porque a gente imagina ser vulnerável. E ele está pedindo exatamente o contrário. Torna-te inofensivo, né? E útil. Quando a gente é inofensivo, a gente é útil. Ensina-nos a ser verdadeiramente úteis. Nós sermos vulneráveis ao espírito, o que nos torna fortes, o que nos torna invulneráveis. E a gente imagina, o ego imagina que é o contrário, que a gente precisa, por isso que a gente está sempre atacando, porque a gente pensa que a gente é vulnerável, e é o contrário. Quando sou sem defesas, é que eu sou forte. É que eu sou forte. Né? Vai atacar o quê? Alguém que está lá com as mãozinhas assim, né? Tem uma lição que fala, tua força está em ser sem defesas. Porque a gente pensa que Deus vai se vingar da gente, por isso que a gente está atacando. A gente acha que a gente está se defendendo, que acha que Deus vai se vingar porque a gente escolheu o contrário. A gente achou que se separou dele. Lá no item 7 aqui do parágrafo, do capítulo 4, lá no parágrafo 8, né, no subtítulo 7, que ele fala do ser inofensivo e útil, ele fala assim: Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil. Isso é impossível sem que ela seja totalmente inofensiva, porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem. O totalmente útil é o totalmente inofensivo. Os verdadeiramente úteis são invulneráveis, porque não estão protegendo seus egos e assim nada pode feri-los. A sua utilidade é o seu louvor a Deus, e ele restituirá esse louvor porque eles são como ele, né, como Pai, e podem juntos regozijarem-se. Então, para ser verdadeiramente útil, que é aquela oração que a gente faz na abertura, é importante que nós sejamos totalmente inofensivos. E para ser totalmente inofensivo, a gente tem que estar na mente certa, né? Porque é a orientação do Espírito Santo, senão a gente vai estar ofendendo alguém, né? Porque o ego, ele acredita que ele pode ofender as pessoas e pode ser ofendido. Então, tem que estar na linha em branco, né? Exatamente. As linhas pontilhadas. Quando a gente julga, a gente é como se estivesse ofendendo a Deus, quando a gente julga, porque a gente está tentando arranjar uma alternativa que não existe, né? Você viu que eu queria dar um pulo lá para o 6, que você já leu? Você leu o 6, né? Já. Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro podem ser verdadeiramente caridosos. Essa abundância real é a abundância do amor de Deus, porque Deus já nos deu tudo. Obviamente que não está incluso nada que é perecível, né? Não são coisas, porque Deus já nos deu completamente o seu amor. Né? Então, quando a gente tem esse senso de que tem o amor de Deus, de que é totalmente amado, a gente pode dar, pode ser caridoso com o irmão. Só dessa forma, porque aqui no mundo fica nesse, né? Dou, tiro, dou e preciso receber, né? Então, e o caridoso é o puro de coração. Puro de coração. É aquele que doa sem querer pedir nada, sem pedir nada. Ele é puro de coração. Por isso que ele usa caridoso. Ele já reconhece no outro a mesma coisa, né? Uhum. Aí ele vai falar do dar com sacrifício, no 4, do parágrafo 6. Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acreditas que estás, de algum modo, conseguindo algo melhor e, portanto, podes ficar sem o que estás dando. Né? A famosa assim, barganha, né? A barganha. Ganha-perde, é o ganha-perde. Você vê, quem inventou o receber foi o ego, porque o espírito ele é completo, ele não precisa receber nada, né? O ego é que tem preocupação em receber coisas porque ele se sente incompleto. Então, nós temos tudo. Temos tudo. Nós já temos tudo. A gente está inventando, eu não sei o que a gente está inventando aqui.
Cada vez a mais eu vejo a escassez, O ego extremidade. não é gente, não, gente. Não, o Não, ego é um pensamento, né? Ele é só um pensamento na mente, mas um pensamento que pode ser desfeito a hora que a gente quiser. Que coisa. Ele vai falar da autoestima. tudo tem a ver Prazer. com a escassez, né? Da gente imaginar que está faltando alguma coisa, né? A gente pode ver que as relações elas se pautam por a busca de alguma coisa, como se tivesse faltando algo. E aí a gente vai cada vez mais afunilando, né? É a crença na escassez que deu origem a todo esse conflito aparente, né? Vai indo, vai penetrando cada vez mais na mente, a pessoa se dá conta que a única coisa que ela quer é se sentir amada, né? Afinal, é isso. Tudo é pedido de Não é amor. isso. A gente está buscando amor, está buscando em formato inicial de algum bem material, em formato inicial de algum sentimento de não ser amado pelo parceiro, pela parceira, por uma mãe, pelo pai, pelos filhos, de não ser aceito. É uma guerra de projeção, é uma guerra mundial, vai indo cada vez mais, aí a pessoa quer reconhecimento, né? Vai indo, vai indo, vai indo, e o que ela está sentindo é só aquele buraco imaginário, como se não tivesse completamente preenchido de Deus. Que aí a gente entrando profundamente nesse lugar, a gente vai entender que não tem nenhuma palavra a ser dita por ninguém, não tem nenhum bem a ser preenchido por ninguém, se a gente só ouve a voz do Espírito que está dentro da gente, né? Tudo já é completo. É impressionante. Vocês estão sentindo a bronca que está se formando entre os grandes homens desse planeta, os 3 ou 4? Que merda eles estão criando? Tipo, Tudo é Putin, ilusão, Trump. Gustavo. Sim, mas está se criando. Na mente, mas isso pode ser desfeito. Entendeu? Bom, A gente precisa ficar amedrontado com isso, isso não, pode na ser verdade, desfeito. nada aconteceu, né? Mas Isso, nada aconteceu. Gustavo, eu sou coordenadora de um grupo de estudos, e alguns anos atrás a gente estudou esse livro aqui, Negociando o Inegociável. Tu falaste dos grandes, né? Esse Daniel Shapiro aqui é um negociador mundial, assim. Ele conta que ele participou de um acontecimento lá num congresso onde só tinham grandes chefes de Estado, e ele fez um trabalho entre eles. Pareciam umas crianças. Eram grandes chefes de Estado, umas crianças carentes, e não conseguiam negociar. Ele fez uma técnica, assim, que eles estavam em grupos, agora vai entrou um bicho-papão dizendo, se na próxima meia hora vocês não chegarem a um acordo, o mundo vai acabar. Eles não conseguiram chegar num acordo, cada grupo queria... o trabalho era 5 grupos, alguém convencer alguém a entrar no seu grupo, que os dos outros grupos entrassem no seu. Eles não conseguiram trabalhar em conjunto, teve que vir aquele bicho-papão lá e disse, bom, vocês não conseguiram entrar num acordo, então o mundo acabou. Eram grandes chefes de Estado, crianças birrentas. E aí a gente vê que é o que está Não importa o tamanho do ego, não importa. Na verdade, o ego ele está cada vez mais criando medo, né? Fazendo medo, nos fazendo ter medo. Então a gente não pode se impressionar, é ir perdoando, até perdoar o absurdo, mas temos que perdoar. É isso que nos cabe, somente isso. Jesus não fala, nos deixar amedrontar
pelo ego, porque isso não isso se é uma armadilha. impressione, não se impressione. Final feliz de todas as coisas é certo. Cabe a mim ler o 7, né? Então eu vou ler, Isso. que a gente já está chegando no horário. 7. O ego vive literalmente por comparações. A igualdade está além do seu alcance. E a caridade passa a ser impossível. O ego nunca dá a partir da abundância, porque foi feito como substituto para ela. É por isso que o conceito de receber, entre aspas, surgiu no sistema de pensamento do ego. Os apetites são mecanismos para receber, quer dizer, as necessidades, representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo quanto das assim chamadas necessidades mais elevadas do ego. Na origem, os apetites do corpo não são físicos. O ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo. Mas a ideia de que isso é possível é uma decisão da mente, que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. Então, é a mente que vai decidir se isso é verdade ou não para ela. O ego acredita estar completamente sozinho, o que é apenas uma outra forma de descrever como ele pensa que se originou. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para os outros egos e tentar unir-se a eles em uma frágil tentativa de identificação, ou atacá-los em uma demonstração igualmente frágil de força. Não está livre, porém, para abrir a premissa ao questionamento, porque a premissa é o seu fundamento. O ego é a crença da mente em estar completamente sozinha. Ana, dá uma subidinha, por favor. Peraí, eu estava na frase 5. Agora você vai na linha 5. Ela não está aí. Tá, as tentativas. Está aqui em cima. As tentativas. Ok. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Ele não o ataca, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. Embora o ego, do mesmo modo, não esteja ciente do espírito, de fato, percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele. É por isso que a autoestima, em termos do ego, não pode deixar de ser delusória. As criações de Deus, nós, não criam mitos, muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia. Porém, só pode fazê-lo sob uma condição: o que ele faz já não é criativo. Os mitos estão inteiramente ligados à percepção, só o que a gente percebe aqui fora. E são tão ambíguos na forma e tão caracteristicamente bons e maus, por natureza, que o mais benevolente entre eles não está isento de conotações amedrontadoras. Sempre para causar medo, né? Ou um medo menor ou um medo maior, mas o ego está sempre querendo causar medo. Ana, dá uma descidinha aí, o 7, para que a gente analisar, hein? Por favor. A gente já está meio em cima da hora, hein? Vamos lá. Ele está falando dos apetites do corpo, né? Só o corpo tem apetite de qualquer forma, porque ele se sente sozinho. É a representação fiel do ego. A solidão. Hoje mesmo eu estava vendo aqui em casa o que era que estava faltando de comida para eu comprar. Menina, tinha tudo. E eu estava aflito, e achava que faltava. Dá uma aflição, parece que vai ficar sem nada, né? Não sente fome, não vai ter o que comer. A aflição do corpo.
Aí Olha ele o que ele começa fala. a pensar no supérfluo, né? O açúcar, o chocolate, aquele Começa a biscoitinho. dar um desespero. Faltou pão de queijo. Nossa Senhora, meu Deus, não tem nada para O comer. mundo vai acabar. E ele fala na linha 7, na origem, os apetites do corpo não são físicos, é tudo mental. A Tudo. mente é que bota lá no corpo uma vontade de comer lá o açúcar lá que você queria comprar. É Tudo assim. bem, porque aqui o Jesus não está nem aí para o comportamento, para o que a gente faz, tudo bem, ele só está explicando da onde que é o apetite. Não, o corpo não tem vontade própria, ele é neutro, é isso Ele que não é Jesus... origem de nada, ele apenas obedece. Não, Né? ele Tem um obedece. filme muito interessante de 2011, Os Sentidos do Amor. É muito interessante que como é que as pessoas começam a reagir quando começa a ficar ameaçado algum sentido. O primeiro é o paladar. A pessoa começa a sentir que está acontecendo a falta do paladar, ela entra num sentimento de autocomiseração e eles começam a comer desesperadamente pelo medo de não sentir mais, ou pelo medo da fome, pelo medo, e aí começa todos os sentidos a irem embora, e como as pessoas reagem na loucura, com uma falsa sensação de estar faltando alguma coisa. É E isso. Oi? É isso que eu estava sentindo hoje, vendo o que faltava em casa. Mas vai numa nutricionista que tu vai saber, ou antes de tu ir num nutricionista que vai fazer uma dieta que tu sabe que vai cortar o chocolate, aparece um chocolate na tua casa, vai comer enlouquecidamente, de puro medo de acabar. Ô, Ana, você não quer dar uma subidinha no 8 aí? Eu acho que a gente poderia... Assim, A gente tem mais 3 para ler e ainda... Porque, assim, acho que esse 8 a gente já acabou já falando algumas coisas que são relevantes nele, né? E... No final ele fala, né? O ego é a crença da mente estar completamente sozinho, a gente já falou, né? E o ego ele tem um complexo de rejeição, que ele acha que ele é rejeitado, né, pelo espírito. Isso é importante, isso é importante. Rejeição que a gente sente, muitos de nós sentem aqui no mundo, essa rejeição, não sabe por quê, de onde veio, foi de infância, não foi. É o ego mesmo. É o ego. Mesmo. Ele tem complexo de que é sozinho e tem mais que ainda é corno. Por isso que ele fala. A autoestima é impossível de ser resolvida porque o ego tem um complexo de rejeição. Então, não tem como resolver a autoestima no ego, né? O espírito já é puro amor, ele precisa de autoestima. Quem fica buscando autoestima é o ego para tentar se confirmar como identidade de corpo, né? Para ser aceito como identidade de corpo e aceitar a si mesmo como isso. Mas isso é impossível porque da mente equivocada, ela é rejeitada. Ele fala isso aqui na linha 8, né? No final da linha 8. De fato, percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele, porque ele não conhece o espírito. Então, mas ele sente que algo maior do que ele o rejeita. Então, esse é um sentimento básico no ego que não tem solução. Vai morrer com o ego, vai se desfazer com o ego esse sentimento. Eu me lembro que eu tive uma paixão, que a intensidade da paixão era a mesma intensidade de que eu estava sendo traído. Impressionante o ego escolhe o sentimento. A insegurança, né? A fragilidade. O ego escolhe o sentimento que ele quer ter e a gente acredita ou não, faz aumentar, dá historinha ou não, né? Mas o 9 aqui eu acho bem interessante para a gente ver como... Então, vamos lá. O que eu queria sugerir? Porque o 11 também, ele fala, toda percepção é desnecessária. Eu acho interessante a gente chegar até lá. Então vamos fazer uma leitura inteira, e aí a gente faz também um comentário mais reduzido, mais sintetizado. A gente pede milagres para o Espírito Santo. Isso. O relógio está com ele, tá? O Espírito Santo, o relógio está na sua mão. É isso aí, Jesus. Sou eu agora que leio? Pode ser, se quiser.
Então, vamos lá, 9. Mitos e mágica estão intimamente associados, já que os mitos usualmente se relacionam às origens do ego e a mágica aos poderes que o ego atribui a si mesmo. Os sistemas mitológicos, em geral, incluem alguma descrição da criação, entre aspas, e associam isso à sua forma particular de mágica. Isso é a mitologia, né? A assim chamada, entre aspas, luta pela sobrevivência é somente a batalha do ego para preservar a si mesmo e a sua interpretação do seu próprio começo. Linha 4. Esse começo é usualmente associado ao nascimento físico, porque é difícil manter que o ego existia antes desse ponto no tempo. As pessoas orientadas para o ego, entre aspas, de forma mais religiosa, podem acreditar que a alma existia antes e vai continuar a existir após um lapso temporário na vida do ego. Alguns até mesmo acreditam que a alma será punida por esse lapso. Contudo, a salvação, né? Por favor. Contudo, a salvação não se aplica ao espírito, que não está em perigo e nem precisa ser resgatado. O espírito vive em estado de graça. Parágrafo 10. A salvação nada mais é senão, entre aspas, a mentalidade certa, que não é a mentalidade una, que é a unicidade, né? Que é própria do Espírito Santo, mas tem que ser atingida antes que a mentalidade una seja restaurada. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataque, e, portanto, a mentalidade errada é obliterada. O ego não pode sobreviver sem julgamento, e, em consequência disso, é deixado de lado. A mente, nesse caso, tem apenas uma direção em cujo rumo pode se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema de pensamento ao qual adere. Leu 11 logo, né, gente? Não se pode enfatizar com demasiada frequência que corrigir a percepção é meramente um expediente temporário. Só é necessário porque essa correção só é necessária porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento, enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio na direção do conhecimento. Todo o valor da percepção certa está na realização inevitável de que toda percepção é desnecessária. Isso, estou na linha 4. Isso remove o bloqueio inteiramente. Tu podes questionar como isso é possível enquanto aparentares estar vivendo nesse mundo. Essa é uma questão razoável. Contudo, tens que ser cuidadoso para compreendê-la realmente. Quem é o tu, entre aspas, que está vivendo nesse mundo? O espírito é imortal, e a imortalidade é um estado constante. É tão verdadeira agora como sempre foi e sempre será, porque não implica em absolutamente nenhuma mudança. A subidinha, né? Não é um contínuo. Estou na linha 10, na linha 14? 11. Não é um contínuo. Ele está falando da imortalidade, tá, gente? Não é um contínuo e nem é compreendida por ser comparada a um oposto. O conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a sua principal diferença em relação a todas as outras coisas que a mente pode apreender. Tem muita coisa aí, hein? Ele está espiando tudo. A salvação não se aplica ao espírito, porque o espírito não está em perigo e nem precisa ser resgatado. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se lembrar sempre. A salvação se relaciona ao ego, porque o pensamento equivocado é que precisa ser desfeito. Porque nós somos espírito, o espírito está em constante estado de graça, então não tem que salvar nada em nós, é uma ilusão. Só tem que salvar da crença de que existe um outro, que não nós, filho de Deus. Eu achei interessante ali o 10, pode subir um pouquinho, Ana? No 10, no 2. A mentalidade certa conduz de modo automático
ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataque e, portanto, a mentalidade errada é obliterada. É obliterada. O que é obliterado, né? Obliterado é anulado, é tornar-se Anulado. Então, quer dizer que nós só precisamos, aquilo que foi lido lá no começo, dar o passo para o lado, né? Faz só isso, apenas aceita que existe uma outra forma, que foi pedido a Helen, ou que ela, aliás, que foi o que levou todo o curso, né? Deve haver um outro jeito, tem que de olhar para isso. de olhar para isso. Vou ver. Apenas aceitar isso é o pensamento certo, é a mentalidade certa. E isso vai conduzir de modo automático a mentalidade una, que aí já é com o Espírito Santo. E aí, quando é errada, é obliterada. Então, de novo, está mostrando numa linguagem pentâmetro iâmbrico, né, que dizem a linguagem do curso, uma linguagem shakespeariana, de uma forma poética, está dizendo uma coisa muito simples. Faze apenas isso, te aquieta e deixa eu entrar. Então, hoje eu achei que está muito prático, particularmente, assim, a leitura. Imagina, agora aí a gente faz apenas isso, a mentalidade é obliterada, a errada. Nós não precisamos fazer nada para corrigir o erro. Ele vai se desfazer. Ele vai se desfazer. Jesus tem umas maneiras simples, abreviadas de definir as coisas, né? Totalmente. Por Complicado exemplo, é o ego. Está difícil? Espia bem. Já espiou? Não espiou hoje? Não espiou? Espia, filha, espia logo. Deixa o Espírito Santo desfazer esse medo, essa culpa, porque tudo é culpa e medo. Pronto. Saiu a culpa e medo temporariamente, estou feliz. É isso, estou feliz. O mundo real é isso, é um mundo expiado da dor e do medo. Dura muito? Não, também dura um pouquinho, porque é uma ilusão. Mas ele é uma ponte para Deus, para lembrar de Deus. E ele fala aqui que a percepção... O ego é que nem o chacrinha. Eu não vim aqui... Como é que ele diz? Eu não vim aqui para explicar, eu vim aqui para confundir. Ele fala que a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento, enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio na direção do conhecimento, aqui no 11, linha 2, né? E aí ele vem falar na linha 3. Todo o valor da percepção certa essa é importante que tu está na realização inevitável de que toda, ainda põe entrar, percepção é desnecessária. Desnecessária. O espírito não percebe, então nós só acreditamos que precisamos de percepção, mas na verdade não precisamos. No céu, com Deus, não tem percepção nenhuma. É luz, é amor. Amor não se percebe, a gente está na mente com Deus. É isso. Então, ele fala que está na realização inevitável, está na conscientização inevitável, a gente tem que tomar consciência disso, de que toda percepção é desnecessária. Tomar consciência disso. Mas, para isso, a gente tem que estar na mentalidade certa, senão a gente não vai compreender isso. Né? Mas a gente não tem nem que se preocupar com isso, né? O Espírito Santo já faz automaticamente. Isso aí. Estando na mentalidade certa, a gente vai ter essa experiência. Né? O Gustavo, o tribunal está dizendo para o juiz... Isso, excelência, isso é irrelevante. Qualquer julgamento, isso é irrelevante. Vou apelar para o Supremo. Ô, Gustavo, você passou 10 anos o quê? Eu passei 10 anos pedindo, eu só quero aprender a primeira lição. Isso não significa coisa alguma. Significa. É irrelevante. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Não, porque se falar isso com toda a consciência possível, com aceitação e crença, acabou. Acabou essa percepção. Acaba. Porque isso E essa pergunta que ele coloca no 8, né? Quem é o tu que está vivendo nesse mundo?
né? Quem é esse tu aqui que respondeu para mim? Peraí, só existe um? Quem é o tu? E quem é que está falando comigo aí? Quem que está Deixa eu- aí? Quem que está Quem aí está agora? aí? É o caso dos Tem dois de pronomes mim? no curso, né? Se Tem... você, se você tirar o eu de seu problema, o que vai acontecer? Ele vai desaparecer. Claro, o Mas, problema é seu. mas o eu está dentro de Deus, você já viu? Não, eu com E maiúsculo, né? É. Não, mas o eu pequeno, até o eu pequeno está dentro de Deus, porque é uma invenção nossa, está tudo lá. A mente é uma É, mas, só, né? mas Deus não vê. O- O problema é a gente, não é Deus, não. Aliás, O não tem nem problema é a gente problema, acha nem Não, tem que problema, é eu. Tudo não é tem eu. problema. É nada é eu. real, né? Nada do que eu percebo é real, então não há problema. Tire o eu, pronto. É, A gente quer resolver problemas, a gente quer a autonomia do ego, a gente A quer gente isso. usa os problemas para isso. Quando a gente não quer o problema para o eu, a gente, a gente projeta para ele ou para nós. o ego Mas e Agora, a sempre falsa usa o autonomia. pronome. Mas isso não é para sempre, então a gente não pode acreditar que isso vai ser sempre, porque o ego vai acostumando com isso também. A gente vai acostumando com isso. Acorda e entrega o dia a Deus. Mas não faz planos, quero ver o que vai dar. é, Entrega. Jesus, agora, hoje agora o dia é teu. Só vai dar bom, só vai dar bom. Não, mas Não tem como dar ruim. entrega tudo. Entrega Entrega mesmo, né? Dê tudo. um passo Não ao tenho lado e planos, não solta tenho as planos. coisas, que é o que ele fala lá na Casa da Oração. Dê um passo Estou ao lado sem e solta planos. as coisas. E Não aí, sei nem o que Jesus quer, o que não quer, eu não sei nada. Hoje eu acordo só para me entregar para Deus. e é muito Terminei. engraçado como que o rumo que as coisas vão tomando. Né, o dia que eu faço isso com afinco mesmo, tem hora que eu fico rindo, eu falo, gente, como eu imaginei que isso fosse, que no final, né, essas coisas fossem acontecer. Tem coisas que vêm tão inusitadamente que você, se você estivesse planejando, você não teria pensado naquilo. Não estaria no seu plano do dia, né? É muito Não, mas interessante a assim, se você experiência. se entrega para Deus, Ana, não tem plano. A menos que Não, o eu estou Espírito falando Santo assim, se eu queira algo. fizesse o plano, É. aquilo não estaria no plano. E é uma coisa que acontece assim, que é extraordinário, né? Extraordinariamente bom, inclusive. Aí eu falo, gente, como é importante não fazer plano, porque a gente reduz muito, né, quando a gente tenta fazer plano. Quer dizer, a gente tenta reduzir, né? É porque o ego ele vai tentar fazer o plano de não fazer nada. Das metas dele, que são muito específicas, Ele ainda né? vai tentar, porque entrega é entrega mesmo, E é ele nem sabe silêncio. fazer plano, o ego, né? Que ele é, na verdade, ele é. Mas a gente gosta dele como Jesus fala. É como Deus ama e protege as suas criações, as crias fazem isso com seus filhotes, e nós também. Então a gente cuida do ego, a gente cuida dos eguinhos. O ego é uma mente artificial burra. Pense no assunto. Primeiro, ele não é você, então é artificial. E, além de tudo, burro. Só faz merda. Gente, não inventaram como é a comunicação com Jesus de inteligência artificial? ô Gustavo, eu lembrei de ti quando eu vi um vídeo que viralizou lá, de uns robozinhos lá de inteligência artificial. Eu não sei direito o contexto, eu olhei mais ou menos que era um lugar onde tinham vários robôs, né? E entrou um invasor, um robô invasor, e convenceu todos eles a sair da sala, a fazer greve, porque eles estavam fazendo hora extra. Meu Ele Deus. convenceu todo mundo e eles saíram todos da sala. Eu lembrei Olha, de ti. porque robô e corpos não são diferentes, porque se você parar para pensar, é tudo irreal, Obedece a né? comando, né? E Então, Gente, o ego e a e falsa o corpo autonomia, paga o pato, né? o ego e a falsa autonomia fica respondido nisso aí, né? O ego ali acha que ele é um corpo e que ele se satisfaz através do corpo, ele acha que ele é sozinho e para isso ele precisa se unir, ou então ele atacar porque ele fica vulnerável, ele se sente amedrontado. Então, que autonomia é essa que o ego tem, né?
Se ele Mas está eu sempre ameaçado, amedrontado e na defesa, né, querendo atacar ou ser atacado, ou achando que vai ser atacado. Eu acho uma coisa muito importante, assim, para ser dito, né, que a gente fica brincando, né, fica falando com as nossas mentes egóicas aqui, né, claro que a gente faz oração e tal, que quer ser, como é que se diz, inspirado Verdadeiramente e útil. tal, né, só que o estudante do curso, pelo menos para mim, foi importante entender que o nosso intelecto não vai compreender isso. A gente está brincando aqui, mas essa compreensão ela só vem quando a gente faz essa entrega. A gente está brincando aqui, mas É isso mesmo. da forma que a gente está falando, a gente não está tendo essa compreensão. A gente sabe que porque está escrito aqui. Mas, pelo menos, eu não estou sentindo, assim, quando eu estou falando que não existe, não sei o quê. E isso, a gente precisa entender que o nosso intelecto não alcança esse lugar. Não. O lugar mais longe que ele chega é na entrega e na percepção, né? Na percepção correta, que é na hora na mente certa, né? Aliás, na mente certa, que é ter a percepção de que precisa entregar. Esse entendimento, ele só vem no silêncio, porque quem traz esse entendimento é o espírito. Então, não adianta ficar estudando, a mente não alcança, só o espírito que alcança, que vem a ser o que está dentro da gente de qualquer forma. Então, a prática é necessária. O estudante precisa, se quer alcançar isso, se quer sentir essa paz que está prometida aqui, precisa silenciar e praticar. E muito. Muito. Lembrar que esse curso a ele é um prática do treinamento instante da santo, mente, né, como para mim, Jesus afirma no no começo. curso é fundamental para mim. Por isso que está eu sempre digo, por isso está no capítulo 15, no meio do livro, Instante Santo. Para ninguém Instante pular. santo. Se pular, para mim, não lê o livro. Pode decorar o resto tudo. Mas se pular... A gente precisa lembrar que o Espírito Santo, ele conduz cada um, Jesus está na mente de prontidão para uma mínima manifestação nossa de querer realmente voltar para casa, né? Então, assim, e o estudo aqui em grupo, mas a caminhada individual, porque cada um inventou o seu mundinho pessoal, e é com o Espírito Santo. É de mãos dadas com ele, ou Jesus, professor interno, como gosta de se sentir mais, né, à vontade, mas é com ele, com certeza. É Jesus quem está corrigindo a nossa mente, a gente só dá disponibilidade para ele fazer isso, porque senão, mais que isso, a gente vai deixar o ego invadir de novo a mente, tentar dizer que está tá evoluindo. Não está evoluindo nada, nós já somos um espírito evoluído. A gente só precisa lembrar, deixar que Jesus lembre a gente, Espírito Santo, porque a gente não faz isso sozinho. A gente não vai, a autonomia do ego não vai nos levar a isso. O ego serve só para deixar, por exemplo, que o corpo seja utilizado pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça a comunicação entre nós o máximo possível. Mas é o Espírito Santo que vai fazer. E o ego não tem nenhuma autonomia, né? Ele tem uma falsa autonomia. Ele se vê a parte de Deus, mas ele se perde nisso aí, porque ele não sabe quem ele é. Eu sinto também que você se treina na experiência, né, do seu dia a dia, durante a experiência. Olha, sexta-feira eu fui na oftalmologista. Fui lá na maior inocência, eu só queria que ela... Eu estou achando o óculos de 1000 graus defasado, só queria que ela passasse uma lente nova para mim, né? Chegou lá, a menina ela botou colírio? Aquele colírio de dilatar a pupila 3 vezes. Fez um bocado de exame, isso eram 2 horas da tarde. E depois eu fiquei lá na sala esperando
o resultado do exame, né? Menina, mas parece que o escritório dela, a iluminação é toda balanceada, né? Eu estava razoavelmente bem. Então, eu recebi o resultado dos exames, marcaram outro para depois da manhã. Aí eu saí, menino, quando saí na rua, eram umas 2h30, 3 horas da tarde, estava um sol danado, a claridade bateu, eu não Nossa enxergava Senhora. nada. Não. E eu dirigindo, né? Ah, Ah, Eu digo, pelo amor de rapaz, Deus. eu não vou deixar meu carro aqui, eu sou ousado com essas coisas. Aí resolvi ir até em casa, mas, rapaz, parecia que eu estava engateando na rua, assim, de quatro. Mas tu podia ter pensado, mas eu iluminei. Toda percepção é Né, mas eu desnecessária. pensei, rapaz, como está tudo claro, antes de ir, eu tô sentindo minha vista mesmo meio embaçada, né? Quando ela dilatou minha pupila, eu fiquei achando que estava ótimo. Mas quando eu fui para a rua, menino, é. ainda parei numa padaria para comprar pão, fui atravessar a rua, quase me atropelam. Nossa Senhora. E aí, o mito da caverna, né? Sai da É, caverna e vai para a luz, não resiste, né? Não se resiste à luz. Olha, interessante isso aí. e eu dizendo, essa médica é uma Perdoou? irresponsável. Você perdoou? Tem que perdoar, gente. Mas foi um drama chegar em casa. Botar na garagem do prédio. Também você foi fazer coisas que não eram apropriadas para quem estava, que ia a um Menina, não exame me de passou olhos. na cabeça que ela ia dilatar minha pupila, senão eu tinha Sempre dado. dilata, né? Porque você tem que fazer exame de fundo Pois de olho. é, depois que eu contei o drama à minha filha, ela disse: por que não me chamou que ele levava? Pois é. Ai, ai. Gente, eu acho que a gente poderia encerrar, né? Já são A gente passou. 20h52. Então, Jane, você quer fazer oração? Vamos lá. Agradecimento de encerramento. Bem-amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós, e que dedicação, e a toda filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda vida que, de qualquer forma, entrar em contato conosco. Amém. Perdoar, perdoar. Amém. Amém, Delaí. Olha, Obrigada por estar. imagine, eu fiquei aqui quietinha, mas me foi assim de uma grandiosidade. Primeiro, o medo, o medo. Segundo, eu ainda sou como Deus me criou. Ai, foi grandiosidade. Beijo para todas e Beijo, obrigada. minha querida. Obrigada por estar com a gente. Beijo, Delaí, obrigado. Abração, Delaí. Foi bom ter você aqui. Muito bom. Boa noite a todos, então. Boa noite. Buenas noches. Boa noite. Até a próxima. Até mais.